Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Eu sou a pastora Luciana Diane e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de filhos. Esse tem sido um vídeo muito pedido e o título dele é Arranque seu filho das garras de Satanás. Mas se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhem esse vídeo. Queridos, eu vou trazer alguns tópicos para que vocês possam refletir e praticar. O primeiro tópico, essa situação, se você tem vivido alguma situação de dificuldade com o seu filho, independente do que seja, porque hoje os problemas que eu tenho sido mais procurada para ajudar é a questão de drogas e de homossexualidade. Então, se você está vivendo isso ou qualquer outra situação de dificuldade com seus filhos, em primeiro lugar, você tem que acreditar que essa situação ela não é definitiva. Ela é uma situação temporária e passageira, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Olha o que está escrito em Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, os teus filhos estão incluídos nessa promessa, ok? Segundo tópico, a libertação dos nossos filhos começa pela nossa libertação. Se você está com a vida cheia de brechas, você está comprometendo a sua descendência, porque os seus pecados não confessados e não arrependidos vão repercutir na vida dos seus filhos, dos seus netos e de toda a sua descendência. Agora, quando você passa pelo processo de cura e libertação, quando você confessa os seus pecados para uma outra pessoa, se arrepende, essa pessoa te desliga dos seus pecados, então você está protegendo a sua descendência e aí você precisa alinhar a sua vida com Deus, ou seja, você precisa andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, ok? Então, a libertação dos seus filhos começa pela sua libertação. Olha o que está escrito em Salmo 128, de 1 a 3. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então existe uma promessa para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que andam retamente nos caminhos do Senhor, ok? Terceiro tópico, eu quero te dizer que quando os nossos filhos crescem, nós temos que ter sabedoria para lidar com eles. Quando eles são pequenos, nós conseguimos levá-los para onde nós vamos. Se vamos na igreja, levamos eles para a igreja. Se fazem coisa errada, nós temos, pela palavra de Deus, que discipliná-los. Essa é a orientação para quando nós estamos criando os filhos, quando eles são pequenos. Agora, quando eles crescem, se você não tiver sabedoria para lidar com eles, você corre um risco de, ao invés de você trazê-los para perto, você vai afastá-los. E isso é muito perigoso, porque dependendo da situação, se você levar a situação como ferro e fogo, como diz o ditado, você corre o risco de perdê-los para o mundo, ainda mais, ok? Então você tem que ter sabedoria, você tem que entender que é o amor que cobre uma multidão de pecados. Então tem que ter o equilíbrio e a sabedoria para conquistar a confiança e para trazer eles para mais perto, ok? Então, o quarto tópico. É muito importante que, se você tiver algo para se acertar com o seu filho, que você se acerte. Como assim, pastora? Por exemplo, se quando você engravidou, de repente você era uma adolescente, você não era casada, eu não sei o seu contexto, mas de repente você pensou em abortar ou de repente tentou abortar, liberou palavras que não deveria ter liberado, rejeitou essa criança e hoje você ama o seu filho, né? Você entendeu que foi um momento de desespero, só que isso trouxe uma marca, trouxe uma ferida e com certeza essa situação ela traz um bloqueio entre você e o seu filho ou a sua filha. Eu estou falando
né, ambos os sexos, feminino ou feminino ou masculino. Então, hoje você conhecendo a palavra do Senhor, você precisa fazer essa reconciliação com seu filho. Você precisa se colocar na posição de reconhecer o seu erro, pedir perdão para ele, ok? Fazer essa reconciliação, porque enquanto isso não acontece, Satanás tem essa legalidade na mão e você pode ter certeza que ele vai usar isso contra você e seu filho. Ele vai colocar bloqueio, ele vai colocar desconfiança, enfim, ele pode fazer muitas coisas. Então é muito importante você, se você tiver algo para resolver com seu filho, você resolver com ele, ok? Vocês liberarem o perdão. Quinto ponto: pais são autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. E cabe aos pais fazer tudo que eu vou recomendar aqui para arrancar os filhos das garras de Satanás. Uma coisa importante, quando você passa pelo processo de cura e libertação, eu falei que isso vai repercutir na vida do seu filho e também vai te dar uma autoridade muito maior, porque aí Satanás não tem como te acusar, ok? Então, pais são autoridade espiritual na vida dos filhos e cabe a vocês, pais, exercerem essa autoridade. Sexto, é muito importante pagar um preço. Existe um preço a ser pago de guerra espiritual, de intercessão e de clamor a Deus pelo seu filho. Então, isso é muito importante você ter em mente, que não adianta você querer terceirizar isso. Ou seja, não adianta nada você pedir para todo mundo orar pelo seu filho se você mesmo não está pagando preço, se você mesmo não está orando e fazendo o que tem que ser feito, ok? Então você tem que entender que essa responsabilidade é sua. E agora eu vou te ensinar como é que você vai guerrear, interceder e clamar ao Senhor. A primeira parte desse processo, né, de conquistar, de arrancar os seus filhos da mão de Satanás, você vai entrar com a guerra espiritual. Em primeiro lugar, você vai guerrear. Por quê? Porque ele só está do jeito que ele está, porque ele está sendo influenciado por demônios. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ok? A palavra de Deus diz isso, né? Naquele texto de Efésios que fala da armadura de Deus. Então você tem que ter em mente que você tem que guerrear a favor você tem que guerrear contra esses espíritos malignos. Tem que entender que são eles que estão atuando na vida do seu filho. Então, em primeiro lugar, você vai identificar quais espíritos que têm agido na vida do seu filho, certo? Depois que você identificar, você vai fazer da seguinte forma: você vai direcionar a Satanás seus demônios. Então você vai chegar para Satanás e falar: Satanás maldito, você e seus demônios foram descobertos. Então, eu, como mãe, como autoridade espiritual sobre a vida do meu filho, você vai falar o nome do seu filho ou da sua filha. Eu vou contra vocês agora, espírito da rebeldia, da promiscuidade sexual, enfim, o espírito que você identificou. E você vai falar: eu vou contra você agora na autoridade, no poder que é no nome de Jesus. E eu te dou uma ordem hoje. Você, a partir de hoje, você não age mais na vida do meu filho. Eu te ordeno que você solta a mente dele. Eu te ordeno que você saia da vida dele. Saia de perto dele em nome de Jesus, porque eu vou contra você na autoridade, no poder que é no nome de Jesus. Eu arranco ele das tuas mãos agora, porque você sabe que eu tenho autoridade sobre a vida do meu filho. E eu te dou essa ordem em nome de Jesus. Sai daqui agora. Eu não permito mais que você continue agindo na vida do meu filho, em nome de Jesus. Então você vai ter esse discurso, ok? Confrontando as trevas. Depois, você vai entrar na brecha pelo seu filho. Por quê? Porque se ele está em pecado, a palavra de Deus fala que é o pecado que afasta, que separa o homem de Deus. Então, se ele está em pecado, ele está afastado da presença do Senhor. Então, nessa segunda parte, você vai interceder. E você vai dizer: Pai, nessa hora eu entro na brecha do meu filho. Eu me arrependo pelos pecados dele. Eu me arrependo por isso,
por aquilo outro, eu entro na brecha, eu me arrependo pelo meu filho, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo por todos os pecados que ele tem cometido, Pai, em nome de Jesus. E aí você vai falando, entrando na brecha do seu filho e se arrependendo por ele, ok? Para que você possa orar dessa forma intercessoriamente. E a terceira fase, você vai clamar ao Senhor pela misericórdia, ok? Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que filhos são heranças do Senhor para nós. Os meus filhos, ou o meu filho, ou a minha filha, eles são heranças do Senhor para a minha vida. O Senhor diz na tua palavra que o fruto do meu ventre seria abençoado. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que eu não gerei filhos para calamidade, mas eu gerei filhos para honrar o Senhor, para glorificar o teu nome. Então, Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia do meu filho. Entra na vida dele, Pai, em nome de Jesus, resgata o meu filho. Usa pessoas, Pai, para trazer a tua palavra para o meu filho, Pai, em nome de Jesus. Então, você vai fazer essas 3 etapas, essas 3 fases, ok? Só que eu quero te dizer que você não vai orar uma vez só e vai esquecer. Você vai ter uma disciplina de oração. Você vai, em nome de Jesus, orar no mínimo de 2 a 3 vezes por dia. De manhã, no horário do almoço, à noite, à tarde, não sei. E você vai fazer isso até que o Senhor, então, alcance a vida dele. E depois, quando o Senhor alcançar a vida dele, você vai continuar orando pela completa cura e libertação da vida do seu filho. Amém? Eu quero deixar um beijo no seu coração. Eu espero que você possa seguir esses passos e eu tenho certeza que a vitória é certa, ok? Que Deus te abençoe, um beijo no coração e até o meu próximo vídeo.